Justiça Eleitoral faz mutirão no final de semana para emissão de títulos de eleitor e você vai ver também. Geração prateada, cresce o número de pessoas 60 a mais aptas a votarem no país. Um relatório do Banco Central aponta que as mulheres negras recorrem mais ao crédito e pagam mais juros e ainda mais altos em toda a população. Número de trabalhadores domésticos com carteira assinada cai nos últimos 10 anos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, aqui no 12.1 da TV Primavera. Um grande abraço para você. Vamos às informações do dia. Gente, muitos brasileiros estão decidindo outros lugares para viver a sua vida, ter a sua família. E atraídos, principalmente, claro, pelos anúncios das redes sociais, estão procurando o Paraguai. Lá tem casa para morar, tem melhores salários e, segundo eles, melhores impostos. É o que estão dizendo nas redes sociais, será? O número de brasileiros interessados em se mudar para o Paraguai tem crescido de forma significativa, chamando a atenção das autoridades locais. Para dar conta da demanda, o governo paraguaio passou a organizar ações itinerantes de atendimento a estrangeiros que desejam regularizar a situação no país, concentrando serviços em diferentes regiões. Uma das principais portas de entrada é a Ciudad Leste, na fronteira com o Brasil, conhecida pelo comércio intenso e pelos preços mais baixos. Apenas nos primeiros meses do ano, milhares de atendimentos já foram realizados na cidade e a previsão é de que novas ações sejam promovidas ao longo de 2026 em diversas localidades do país. Dados recentes mostram que o Paraguai registrou recorde na concessão de autorizações de residência a estrangeiros, com destaque para os brasileiros, que representam a maior parte desse fluxo. A tendência de alta continua neste ano, com milhares de permissões já emitidas apenas no primeiro trimestre, indicando que o movimento deve se intensificar. Entre os fatores que explicam o aumento do interesse estão as vantagens econômicas, como a menor carga tributária em comparação com o Brasil, além do custo de vida mais baixo. Conteúdos divulgados nas redes sociais por brasileiros que vivem ou frequentam o país também têm contribuído para popularizar a ideia da mudança, destacando oportunidades de negócios e consumo. Além disso, o governo paraguaio tem adotado medidas para atrair estrangeiros, com iniciativas que facilitam a regularização migratória e incentivam investimentos. As autoridades veem a chegada de novos moradores como uma forma de dinamizar a economia local, ao mesmo tempo em que ampliam políticas voltadas à recepção e integração desses imigrantes. Pois é, pesquise, né, gente? Faça suas escolhas certinho aí. Um levantamento revela que a chamada geração prateada de pessoas 60 a mais aptas a votarem cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos, passando de 21 milhões para 36 milhões. De 2010 para cá, o perfil de quem vota no Brasil mudou. Isso porque o eleitorado 60 a mais aumentou 74%, passando de quase 21 milhões para mais de 36 milhões de eleitores em março, enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 15%. Até o dia 6 de maio, prazo final para o cadastro no TSE, os números podem aumentar ainda mais. Hoje, já são 156 milhões de brasileiros aptos a votar em outubro. Com o país polarizado, a chamada geração prateada se tornou uma peça-chave na hora da votação. Enquanto a falta dos eleitores em geral cresceu nas últimas eleições, o grupo com mais de 60 anos está comparecendo cada vez mais às urnas. O exemplo mais forte vem de quem já passou dos 70. Mesmo sem a obrigação de votar, a presença desse público cresceu. A abstenção, que passava dos 63% em 2014, caiu para menos de 59% na última eleição nacional. Além disso, o número de candidatos maiores de 60 anos tem aumentado anualmente.
Segundo dados do TSE, nas eleições de 2024, mais de 70 mil brasileiros com 60 a mais se candidataram aos cargos em disputa, o que equivale a 15% de todas as candidaturas. O montante é o maior desde o início da série histórica, em 1998. O pleito anterior, em 2022, também registrou recorde para as eleições gerais. Foram 4.873 candidatos com 60 anos ou mais, o que equivale a 17% das candidaturas. O Banco Central criou um sistema para saber se você tem ou não dinheiro esquecido em bancos ou outras instituições. Já são mais de 10 bilhões de reais deixados simplesmente para trás pelos brasileiros. 10,55 bilhões de reais estão esquecidos em bancos e outras instituições financeiras pelos brasileiros, isso contando com pessoas físicas e jurídicas. O Banco Central criou um sistema de consultas dos valores esquecidos e, segundo esse sistema, depois do recorde em julho do ano passado de 10,68 bilhões de reais esquecidos, os números vinham diminuindo. A maior parte dos valores, 6,272 bilhões de reais, foi esquecida em bancos. Na sequência, aparecem as administradoras de consórcios com 2,633 bilhões. As cooperativas com 953 milhões de reais. Logo em seguida, as instituições de pagamento com 361 milhões. As financeiras com 218 milhões de reais e, por fim, as corretoras e distribuidoras com 106 milhões de reais. Já outras instituições têm também 8,5 milhões esquecidos. Os dados do Banco Central mostraram que esse dinheiro esquecido pertence a 47 milhões de pessoas físicas e 5 milhões de empresas, sendo a maior parte das pessoas físicas. Esse dinheiro esquecido pode ser resultado de diversas coisas, como tarifas que foram cobradas indevidamente, contas correntes ou poupanças encerradas com algum saldo disponível, contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível, contas de pagamentos pré-pagas também encerradas com saldo disponível e entre outros. O sistema permite consultar essas pessoas, inclusive as falecidas ou empresas que deixaram dinheiro para trás. Basta acessar o site valoresaReceber.bcb.gov.br. E o Ministério da Fazenda decidiu não limitar a retirada de valores esquecidos em instituições financeiras. Então, não há prazo para consultar ou retirar os valores. É bom dar uma pesquisadinha, vai que tem R$2 aqui, 3 ali, já paga o lanche do final de semana. É bom olhar. A seguir, lei que regulamenta a profissão de doula é sancionada. De volta com o nosso Informe Região, olha só, gente, um relatório do Banco Central aponta que mulheres negras recorrem mais ao crédito e pagam juros mais altos que o restante da população brasileira. Essa é a primeira vez que a instituição divulga esses dados, onde mostra disparidade de gênero. Os dados do novo relatório são de 2024 e mostram um aumento de 55% no uso das modalidades que mais geram dívidas com juros no cartão. O crédito rotativo, que é o juro cobrado quando a pessoa não paga o valor total da fatura, e o parcelamento de faturas são os principais desafios da população. Em 2020, eram 34 milhões de pessoas nessa situação. Em 2024, o número saltou para quase 53 milhões. E é nesse cenário que a mulher negra enfrenta mais dificuldades para pagar as contas do cartão. De acordo com o CadÚnico, o sistema do governo que coleta informações de famílias de baixa renda, a mulher negra enfrenta taxas de juros que chegam a 140% ao ano, enquanto o homem branco paga cerca de 97%. Quando o assunto é empréstimo destinado a pequenos empreendedores para impulsionar seus negócios, as mulheres negras são as que mais solicitam crédito e também as que enfrentam as maiores taxas de juros, segundo o Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central.
De modo geral, a mulher brasileira possui um volume de dívida acima de sua capacidade de pagamento. Um dos fatores que pode explicar tantos desafios financeiros é que, historicamente, as mulheres tiveram pouco acesso a conhecimentos financeiros técnicos que possam ajudar a evitar e sair das dívidas. Uma realidade que vem mudando aos poucos. Para amenizar as altas taxas de juros, o governo criou, em janeiro de 2024, uma norma que estabelece que a dívida de quem atrasa o pagamento da fatura do cartão de crédito não pode superar o dobro do montante original. Por exemplo, se alguém atrasar uma fatura de R$ 100, o valor final, mesmo após meses de atraso e renegociações, não poderá ultrapassar R$ 200. A profissão de doula foi regulamentada no Brasil pela Lei 15.381, sancionada no começo desse mês. A nova legislação define a doula como profissional de suporte físico, emocional e informacional à gestante, garantida a sua presença em hospitais públicos e privados e, detalhe, sem cobrar taxa. O texto foi aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados, depois de ter passado pelo Senado. A norma federal lista várias atribuições da doula antes, durante e após o período do parto. Na gravidez, a profissional poderá facilitar o acesso da gestante a informações sobre gestação, parto e pós-parto, baseadas em evidências científicas atualizadas, além de incentivá-la a buscar uma unidade de saúde para o acompanhamento do pré-natal. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o texto atende uma antiga reivindicação das mulheres no país e vai ajudar no enfrentamento contra a violência obstetrícia e reduzir o que chamou de indústria de cesarianas no Brasil. O ministro disse que não houve vetos ao texto. Ao celebrar a sanção da lei, o presidente Lula lembrou de um outro projeto que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, que deverá regulamentar a profissão de parteira tradicional, compondo assim um corpo de funções para humanizar o atendimento das gestantes no país. Pelo texto sancionado, a presença da doula, de livre escolha da gestante, não exclui a presença de acompanhante, já garantida pela legislação. Essa garantia de presença abrange a rede pública e a rede privada durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, inclusive em casos de intercorrências e situações de abortamento. Gente, tem que ficar de olho aí no que você tem ou não direito. Então, os hospitais agora não podem cobrar aquela taxa extra para você ter a doula te acompanhando no parto, seja parto normal, seja cesariana, enfim, a sua pessoa de suporte ali. Fora, claro, o pai, que é também dentro da legislação, que a grávida tem direito a um acompanhante. Então, a doula é um a mais nesse processo todo. Olha só, o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu 21% nos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caiu 21,1% o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada no Brasil, de 2016 até 2025. Esse levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nele também aponta que o Brasil tinha 1,64 milhão de trabalhadores domésticos formais em 2016. Já em 2025, esse número caiu para 1,30 milhão, o que significa que foi uma redução de quase 247 mil carteiras assinadas. Um dos principais fatores para isso ter acontecido foi a mudança na legislação a partir da PEC das Domésticas de 2013, que aumentou direitos e o custo da formalização porque equiparam as domésticas com os outros trabalhadores formais. Houve uma ampliação nas obrigações dos contratantes, como controle da jornada de trabalho, recolhimento de encargos, pagamento de benefícios, e elevou o custo da formalização e dificultou a adaptação desses empregadores. A situação se agravou ainda mais em 2020, pós-pandemia de Covid-19, já que houve uma queda na necessidade desse trabalho por conta do isolamento social. E até hoje, os vínculos formais não voltaram ao que era antes. Outro grande fator é o custo da formalização que leva os empregadores a buscar meios para diminuir despesas, aumentando a busca por contratar o serviço informalmente. Mudanças no modo de morar também ajudaram nesse problema. Apartamentos menores e a busca por mais privacidade têm levado famílias a optar por diaristas, em vez de manter uma trabalhadora em tempo integral.
A seguir, estudo mostra que consultar inteligência artificial para saber sobre doença não é uma boa opção. De volta com o nosso Informe Região. Olha só, gente, a Justiça Eleitoral está informando que o prazo para fazer o cadastramento biométrico, o primeiro título e a transferência e também a revisão cadastral vai se encerrar no próximo dia 6 de maio. Então, tá aí em cima, né? Dessa forma, a fim de facilitar o acesso aos serviços, a Central de Atendimento de Criciúma vai estar funcionando em regime de plantão e horário especial, conforme o que eles estão comunicando. É assim, ó, gente, nesse sábado, então, dia 25, das 9 da manhã às 2 da tarde, vulgo 14 horas, das 9 da manhã às 2 da tarde, tem plantão extraordinário. No dia 27 até o dia 30, na outra semana, das 9 da manhã às 7 da noite, tem horário especial de atendimento. E também do dia 4 ao dia 6, das 9 da manhã às 7 da noite, tem horário especial de atendimento. Tudo isso para evitar filas nos últimos dias de prazo e para você também ter a sua comodidade aí estabelecida. Então, recomendo que o eleitor antecipe a busca pelos serviços. Para maior comodidade, o atendimento pode ser até agendado diretamente na página do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Entra lá, TRE-SC, que você encontra as informações, tá certo? Um estudo revelou que as plataformas de inteligência artificial costumam falhar em 50% das respostas dadas às pessoas que têm dúvidas sobre doenças. Um risco, claro, né, para milhões de pessoas que tendem a consultar no celular ou no computador ao invés de procurar um médico. Um dos pontos mais críticos destacados pelo relatório é o excesso de confiança das máquinas. Mesmo ao fornecerem dados imprecisos, os chatbots raramente admitem dúvida. Cada vez mais as pessoas têm buscado respostas sobre saúde por meio da IA. Em alguns casos, chegam até a anexar resultados sobre um determinado problema de saúde para obter respostas antes de passar por um consultório médico. O problema é que nem sempre o diagnóstico fornecido pela IA é correto. A OpenAI afirmou que mais 200 milhões de pessoas fazem perguntas sobre saúde e bem-estar ao ChatGPT todas as semanas. No Brasil, a situação está ficando cada vez mais séria. Um estudo revelou que 7 em cada 10 pessoas utilizaram a IA no último ano para obter respostas rápidas sobre febre persistente, dores incomuns e mal-estar. A pesquisa realizada nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido avaliou 5 plataformas populares, entre elas ChatGPT e Gemini. Foram feitas 10 perguntas com foco em saúde e cerca de 50% das respostas foram consideradas problemáticas. Destas, 20% foram consideradas altamente problemáticas, de acordo com a revista médica PNG Open. Os chatbots tiveram desempenho relativamente melhor em perguntas relacionadas a vacinas e câncer, e pior desempenho em temas como células-tronco e nutrição. O resultado é o chamado falso equilíbrio. A ferramenta coloca uma opinião sem fundamento científico no mesmo patamar de uma descoberta médica sólida, apenas porque ambos os textos circulam na rede. Além disso, nenhum chatbot foi capaz de produzir uma lista de referências biográficas totalmente completa ou precisa. Algumas empresas de IA vêm estudando formas de desenvolver sistemas que possam ajudar tanto o público em geral quanto profissionais de saúde. Pois é, né, gente? Nem tudo são flores nessas histórias de tecnologia. Procura um médico, né? Ele estudou para isso, né? Muita gente tira dúvida, é difícil no postinho, é isso, é aquilo, mas a gente sabe que tem, né, acessos aí, dá para fazer as consultas e, gente, por favor, né, nada de ficar só confiando em inteligência artificial. É artificial, lembre-se disso. Primeira, artificial. Lembre-se disso. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook. Até a próxima edição, gente. Fica ligado também a partir das 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma, para você acompanhar aí às 4
A Hora da Graça chega com fé e devoção para encerrar bem a nossa programação local, abrindo a grade da RIT TV. Fiquem com Deus, faça aí um bom dia para você, né? Nessa quarta-feira a gente se vê amanhã. Tchau!